Somos universitários da Universidade Federal de Lavras e vamos falar um pouco neste trabalho sobre a ultrafiltração em membranas, na disciplina de Operações Unitárias 4. As membranas são películas poliméricas ou inorgânicas semipermeáveis que selecionam a passagem do soluto através do processo de filtração em escala molecular. Elas funcionam como uma barreira imperfeita, que permite o fluxo do solvente. O fluxo é dado como a taxa de transporte sobre uma determinada área da membrana. Um dos fatores que determina a difusividade, o quanto ela vai ser efetiva sobre a membrana do soluto, é o material que constitui a membrana. Através disso, outros fatores que vão determinar a seletividade da membrana são as dimensões das moléculas, ou seja, o tamanho das moléculas de soluto que vão atravessar sobre os poros da membrana e o tamanho do poro da membrana. O processo de ultrafiltração é um processo que vai utilizar o gradiente de pressão como força motriz para poder realizar o fluxo sobre a membrana. Um dos problemas encontrados no processo de ultrafiltração é o que a gente chama de polarização por concentração, no qual há uma formação de uma membrana externa, conhecida também como bolo ou gel, formada por a interação do soluto com o solvente, no qual as macromoléculas desses dois componentes se acumulam na superfície da membrana. Uma forma de minimizar esse efeito causado pela polarização por concentração e consequente formação do gel é o escoamento tangencial do fluido concentrado. Dessa forma, utilizando membranas do tipo tubular ou fibra oca, atinge-se uma maior velocidade de escoamento desse fluido. Com isso, minimiza-se a espessura desse gel. Nessa imagem, nós podemos verificar vários tipos de membranas que vão determinar a capacidade em um fluido conseguir atravessar de acordo com o tamanho do poro da membrana. Ela é separada nessa imagem em 4 etapas: microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. Vamos trabalhar na parte da ultrafiltração, no qual os poros apresentam tamanho de 0,2 a 0,2 micrômetros. Como pode ser identificado também, a pressão aumenta à medida que o tamanho dos poros diminui. Aqui temos uma imagem do esquema de perfil de concentração, no qual podemos identificar a formação da película de gel. Essa película de gel, como eu já mencionado anteriormente, é um problema para a parte da filtração na membrana. Ela determina também a interação entre a camada limite e a membrana. Podemos identificar nesta imagem a unidade piloto de ultrafiltração, que é o equipamento utilizado em plantas piloto. Nela são formados controladores de pressão, reservatórios de bomba, também temos válvulas reguladoras, o módulo de filtração por membrana, no qual há a coleta do permeado para depois, posteriormente, fazer a análise de qualidade, para poder medir o quanto essa membrana é eficiente no processo, conforme identificado no equipamento aí F1 na imagem. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais equações do equipamento. Segundo Shannon e Zander, o fluxo de água através dos poros da membrana é diretamente proporcional à pressão transmembrana, ΔP, inversamente proporcional à viscosidade do líquido e à resistência hidráulica da membrana. E a gente apresenta isso na equação número 1, onde o J é o fluxo de permeado da membrana, metros cúbicos por metro quadrado vezes segundo. O Q total é a vazão de permeado, A é a área da membrana em metro quadrado, o ΔP é a pressão transmembrana em Pascal, o μ é a viscosidade absoluta da água, Pascal vezes segundo, e Rm é a resistência da membrana, metros a menos 1. Agora, em relação à resistência
da membrana, esse fator corresponde à passagem de água na membrana limpa. O que isso leva em consideração que a membrana leva em consideração a tortuosidade do poro, a espessura da membrana, a densidade de poros por unidade de área e o raio médio dos poros. E a gente apresenta ela pela equação 2, onde Rm é igual a 8 vezes tal, ΔZ dividido por μ, R a quarta, a densidade dos poros. Aqui onde é a esquematização que cada variável representa. Agora, uma análise importante dessa equação, a gente pode perceber que o Rm leva a ter o raio do poro da membrana tem a maior expressividade nessa equação, fazendo com que uma pressão transmembrana constante, pequenas variações no raio podem afetar bastante o fluxo de permeado, levando em consideração a equação 1 que eu apresentei anteriormente. Agora, para a microfiltração e a ultrafiltração, a gente pode expressar a força motriz do processo, que é a pressão transmembrana, de duas formas, ou pelo fluxo tangencial ou pelo fluxo frontal. Para o fluxo tangencial, a equação do ΔP é a pressão de alimentação mais a pressão de saída dividido por 2 menos a pressão de permeado. No fluxo frontal, o ΔP é a pressão de alimentação menos a pressão de permeado, e tudo isso em Pascal. Outro fator importante que é levado em considerações no fluxo de permeado é a relação da temperatura e da viscosidade. E segundo Schellenzander, numa faixa de 0 a 35 graus, a gente pode expressar por essa equação 5, onde leva em consideração a variação de temperatura e o que influencia na viscosidade do líquido. Aí essa é a equação. E analisando essa equação, na faixa de 0 a 35, com o aumento da temperatura, acontece uma diminuição na viscosidade. E levando em consideração a equação 1, que eu apresentei anteriormente, caso ocorra uma diminuição, um aumento na temperatura, uma diminuição na viscosidade e uma pressão transmembrana constante, vai acontecer um aumento do fluxo de permeado J. E por fim, Schellenzander também leva em consideração um fator importante que é a normalização dos dados de fluxo de permeado e de fluxo do permeado, porque essas condições no processo de ultrafiltração, elas são muito influenciadas pelas condições ambientais. Com isso, essa tal normalização evita erros de má interpretação. Por exemplo, uma diminuição no fluxo de permeado devido a uma diminuição da temperatura pode ser equivocadamente interpretado como uma obstrução dos poros e parar o processo por uma eventual limpeza. E dessa forma, foi convencionado que para microfiltração e ultrafiltração, o fluxo de permeado referência é 20 graus Celsius. E a equação 6 nos proporciona como que é levado em consideração. É o fluxo de permeado da referência 20 graus, vezes o fluxo de permeado real, ou a viscosidade na temperatura real do processo, e a viscosidade da água é 20 graus. Bom, trazendo um pouco agora sobre aplicações de membrana por ultrafiltração, temos aqui alguns exemplos decorrentes no mundo atual, como separação de emulsões de óleo de água, concentração de partículas de látex, processamento de sangue e de plasma, fracionamento e separação de proteínas, recuperação do soro de leite na fabricação de queijo, remoção de bactérias e outras partículas para esterilizar vinho, clarificação no suco de frutas, tratamento de efluentes de água. Aí tem uma imagem mostrando como é que seria a ultrafiltração, no caso a lista denominada pelo UF, que ela é capaz de, além de reter vírus e bactérias, também reter macromoléculas, que no caso seriam proteínas, por exemplo. Aí agora aqui trazendo mais especificamente para tratamento de efluente de água, a função principal dele é reter os micro-organismos e sólidos suspensos, bem como os itens que causam turbidez da água. Aí podemos verificar que através dessa ultrafiltração por membrana, verificamos que é capaz de remover bactérias e vírus que poderiam vir causar doenças
para os seres humanos. Ela também é muito utilizada em tratamento de água do mar, e mais para frente será falado sobre a vantagem de utilizar, por exemplo, o tratamento de efluente com membrana de ultrafiltração. Aí, por fim, também temos aplicações na indústria alimentícia, por exemplo, primeiramente no do queijo e leite. O principal motivo é substituir processos convencionais, como evaporação e separação por centrífuga. O exemplo que temos é do queijo Quark, que é muito comercializado e utilizado na Europa. Com a aplicação da membrana por ultrafiltração, temos o que? Ganho de economia de energia, um melhor rendimento e um maior valor nutritivo. A ultrafiltração visa o quê? Padronizar a quantidade de proteína, porque como vimos na imagem anterior, ela consegue reter as proteínas, né? Você consegue separar do líquido. E também definir concentrações e composições do queijo, assim sendo utilizadas previamente essa ultrafiltração no leite. Aí temos como dados também um aumento mais ou menos de 20% do rendimento de proteínas do soro do leite que foi retido, né? E, e deixando assim o queijo com maior quantidade de retenção de água e deixando assim o queijo, portanto, mais macio. Por fim, para o leite, verificamos que com a utilização da ultrafiltração há um incremento no sabor, além de uma degustação melhor sobre as proteínas que estão inseridas no leite. Aí outro exemplo seria o sorvete, que também é fabricado a partir de leite e ela é utilizada justamente na parte do leite antes da criação do sorvete. Ele vai visar o quê? Vai visar alterar o conteúdo da lactose presente, porque a lactose ela tem muita importância na textura da formação do sorvete quando ele for congelado. No caso, ele tem textura, no caso, arenoso. E, portanto, com a ultrafiltração você consegue aumentar a concentração de proteínas sem interferir na concentração de lactose. Porque quanto maior a concentração de lactose, pior fica a textura do sorvete. Outro exemplo seria o dos sucos clarificados, formação de sucos, principalmente porque atualmente os cenários que existem, como fervura e etc., acontece a inibição de reação das enzimas e também perda de muitas vitaminas, principalmente em sucos com grande quantidade de vitamina C, no caso de acerola. Aí o que acontece? Quando você utiliza ultrafiltração através da membrana, você consegue aumentar a transparência do suco, do clarificado, né? Além de diminuir a porcentagem do gosto amargo que fica. E isso também equivale para o vinho, de você conseguir separar e esterificar o vinho. Bom, a utilização de processos de ultrafiltração por membranas, eles apresentam vantagens e desvantagens, né? Gerais, que independem da área de aplicação. Entre as vantagens estão que esse processo ele não requer altas temperaturas, eles não envolve mudança de fase, possuem baixo consumo de energia, possuem um baixo efeito químico e mecânico, que podem ser prejudiciais ao processo, e possui fácil integração com outras operações unitárias. As desvantagens é que ocorre uma redução progressiva do fluxo de permeação, a seletividade também de filtração ela é reduzida e os fatores de scale-up serem lineares também é uma desvantagem. Agora, dando um exemplo mais aplicado, mais específico, como, por exemplo, o tratamento de efluentes e comparando a utilização da ultrafiltração com o processo convencional. As vantagens da ultrafiltração é que gera águas residuárias com melhor qualidade e com menor turbidez. Também há uma melhor flexibilidade operacional, as estações de tratamento são mais compactas, ocorre uma redução do consumo de energia, não necessita de adição de reagentes químicos, a capacidade de remoção de vírus e bactérias é de 99,99% e possibilita o tratamento de substâncias termoláveis. E também é totalmente automatizada. Já as desvantagens é o inevitável acúmulo de substâncias na superfície da membrana, que ocasiona a sua acumulação. A acumulação ela corresponde ao depósito de substâncias, seja elas em suspensões ou dissolvidas, na superfície ou no interior da membrana. E por isso ela requer uma rotina periódica de limpeza que deve ser incorporada na operação para evitar possíveis prejuízos finais, né?
Apesar da qualidade superior do produto final, sistemas baseados em membranas ainda contam com custos de implementação elevado se comparado aos processos convencionais. A diferença entre os valores refere-se principalmente ao elevado grau de automação e aos custos das membranas, porque a peça principal do processo é a membrana, que, como já foi dito, ela é uma estrutura sintética, né, construída por base de polímeros com características principais os poros. E poucas empresas ao redor do mundo dominam as técnicas de síntese delas, pois são baseadas em tecnologias proprietárias. E por isso não há normas que padronizam esses componentes. Então, como poucas empresas possuem as técnicas, os preços delas são elevadíssimos. Alguns fatores que podem impactar também o custo do processo é a quantidade de membranas, né? A duração do ciclo de filtração, duração do ciclo de contralavagem e a vazão de ar de limpeza, entre outros. Em um estudo recente, Mierza, ele comparou os custos do tratamento de água no Brasil de um processo convencional de membrana, levando em consideração custos com fornecedores, companhia e abastecimento, entre outros. E o resultado demonstrou que o menor custo seria o convencional, dando mais ou menos 20 centavos por metro cúbico. Porém, a qualidade da água estava muito parecida entre as duas. E onde é necessário implementar sistemas complementares ao sistema convencional. O sistema de ultrafiltração mostrou bastante competitivo também, com um custo aproximado de 40 centavos por metro cúbico. Os resultados eles demonstram o potencial do uso de processos de separação por membrana para resolver problemas, criando um ambiente favorável para a expansão de pesquisas e pesquisas relacionadas aos processos de separação por membranas, não apenas para suas aplicações, mas também para análises de custos mais detalhadas e fabricação de membranas e equipamentos. Bem, essas são as referências que a gente utilizou. Muito obrigado.